Olá, maravilhosos! Hoje eu tenho uma presença ilustre. Ela trabalhou comigo numa grande empresa e é muito bom recordar com carinho quem a gente traz para a nossa vida depois de tantos anos. Uma grande amiga, Samantha. Eu tô até lendo o nome aqui para não falar outro sobrenome, Souza, tá? Sá, bem-vinda ao podcast. Obrigada, um prazer estar aqui com você. É uma emoção, a gente relembra nossas histórias, né, cara? Exatamente, né? E esse reencontro num outro momento das duas, com né? certeza. É muito legal, fico muito feliz de estar aqui, de participar desse momento seu, desse seu crescimento. Obrigada. É muito lindo ver aí você crescendo, empreendendo, é magnífico. É muito louco. Gente, a gente trabalhou aqui em 2018, 2019... 18, 16, 15, 16, 17, 18. Aí vai descendo, né? Vai Eu vou descendo. até fazer aquela... Vai descendo na boquinha da garrafa. Vai, é brincadeira. Pra descontrair. É isso aí. Articulei até a cadeira aqui. Nós trabalhamos numa operadora de saúde, que eu tenho muito carinho pela história, que era do Edson Bueno, né? Exatamente. Você trabalhou lá atrás com a galera do Edson Bueno. Nossa, esse cara era surreal, assim. Eu li a história dele e eu fiquei encantada. Começou lá em Duque de Caxias, né, no Rio de Janeiro. Exatamente. Tinha uma casinha de saúde no topo de um morro e ele descia para pegar as grávidas com um automóvel, que na época era alugado, para levar as grávidas até a casa de saúde para passar em consulta. E cresceu, e aquele projetinho com muito trabalho surgiu a 1000. Só a 1000, né? Demais. Me conta, Sá, você atuava numa área de legalização. Sua formação é advogada, né? Você é advogada. Exatamente. Eu nunca pensei em fazer direito. Então, as pessoas falam, né, o direito me escolheu. Não sei se foi bem o direito me escolheu. Acho que as oportunidades, o que foi surgindo, eu entendi que o direito era a formação que eu precisava para melhorar aquilo que eu estava fazendo. Então, internamente, eu passei por um recrutamento interno para ir para a área administrativa para cuidar de licenças, que eu nem sabia o que era. Sim. E aí, eu tinha que fazer gestão dos terceiros. Pensa. E quando eu perguntava como é que estava uma licença, enfim, as pessoas, né, o terceiro falava, olha, tá assim, tá assado. Mas eu não ficava confortável, porque quando um diretor, um gerente, alguém perguntava como que estava aquele processo, eu não sabia muito bem explicar. E aí, quando eu fazia as pesquisas, eu vi que tinha muita lei, muitas normativas. Eu falei, gente... Eu preciso me apurar e entender melhor o que são essas leis. Porque não é possível que, em tese, é só ler. E aí, eu falei, eu vou fazer direito. Já trabalhando? Já trabalhando. E aí, eu fui fazer direito, comecei a entender qual que é a essência da lei, como é que faz uma interpretação da lei, por que existe aquela normativa. E fui agregando, até que chegou num belo dia, eu falei... Eu não quero mais terceiro, eu vou fazer tudo, toco tudo por aqui. Sim. E aí eu fui aprendendo, claro, né? Eu juntei a formação, que eu estava me adaptando, né? Com o dia a dia, né? Então, com as fiscalizações, com os embargos, com os autos de infrações, e entender por que aquilo estava ocorrendo. Porque sempre era baseado em lei, sempre tem que ser baseado em lei. Por exemplo, um auto de infração, por que eu preciso de uma licença? Porque era um serviço regulado, onde a gente trabalha, né? O serviço de saúde é 100% regulado. Então, eu precisava entender por que existia essa regulação e o que precisava para aquela empresa, a atividade, as unidades estivesse regular. E quais eram os órgãos. E tudo é através de uma normativa, de um decreto, de uma lei. E aí, foi aí que eu comecei a me apaixonar pelo direito. Porque eu queria entender. Até para na hora de debater, fazer um recurso administrativo. Então, saber a essência. Por quê? E aí, óbvio, depois que a gente faz a faculdade, se torna advogada e abrir o leque para outras casinhas dentro do direito que também está voltado para regulatório, como imobiliário, por exemplo, né? Tem muita parte de regulação, enfim. Mas foi aí, então não sei se foi o direito que me escolheu ou eu fui deixada levar, sabe? Ele me levou a ser advogada, enfim. Já trabalhando na área da saúde, Já trabalhando na área da saúde. Gente, eu vou recordar um insight que eu tive agora aqui e vou compartilhar com vocês. Eu lembro uma vez que eu estava na sala de reunião e eu sempre desenhei as unidades ambulatoriais, as expansões, né? E nisso a gente tinha que defender um projeto.
E a Sá sempre do lado técnico legal. Pá, pá. Meu, juntou ela e eu. A gente arregaçou. Eu acho que naquela hora deu um match, nossa amizade. Verdade. Porque você era muito brava. Eu também. Aí juntou as duas bravas, tipo, não tinha pra ninguém. É porque assim, na verdade, né, a gente acaba defendendo uma tese, né? Qual que é a tese? Fazer o certo. Então, se existe uma normativa, é porque ela tem uma essência, tem um porquê. E a atividade de saúde tem isso. Claro, a alta administração, a diretoria, os próprios médicos não entendem muito essa questão de regulação. Não entende que para um centro cirúrgico precisa ter uma metragem X. Mas existe a essência, por quê? Precisa ter aquela metragem X, né? Precisa acomodar toda a área de retorno de giro de cadeira, por exemplo, né? De maca. Se precisar tirar esse paciente para uma emergência, precisa ter uma área específica, porque ela comporta inúmeros profissionais dentro daquela área para atender aquele paciente. Então, a área de infraestrutura. Eu preciso ter uma metragem mínima. E a gente precisava defender aquilo, né? Então, quando um diretor pedir um estudo para você... Sabrina, eu preciso ampliar o número de leitos, ou eu vou deixar de ser um hospital de ortopedia e vou ser um hospital, uma maternidade, ginecologia. Tem normativas específicas e a gente precisa defender. Porque o médico, o diretor ou o empreendedor, claro, ele sempre vai visar primeiro o lucro. Quanto é que metragem quadrada isso vai me dar de retorno? Nossa, pior que a cabeça deles é exatamente assim. Né? E a gente tem que defender o seguinte, faz parte do negócio também estar regular. E isso agrega valor para a tua empresa, isso agrega valor para os teus pacientes. Porque o teu paciente fica seguro quando ele sabe que ele está dentro de um hospital, de uma clínica, de uma unidade de saúde, que tem alvará, que foi vistoriado pela vigilância sanitária, aquilo dá conforto. Além dele ser atendido tecnicamente por um médico bom, ele sabe que para a segurança dele, como paciente, ele está resguardado. Por quê? Porque aquele local tem licença. Então, isso agrega valor ao negócio. E é isso que a gente trazia para dentro da instituição, né? Você defendia o teu projeto, eu ali como área de legalização, que defendia o que precisava ter, porque a regulamentação pede, né, exigia, e a gente trazia isso e defendia com técnica, né, com normativa, enfim, dando as alternativas dentro da lei do que podia e que não podia. Eu acho que esse match foi legal, porque eu trazia muito parte técnica legal e você trazia essa parte técnica arquitetônica e a gente fazia essa junção. Então, acho que isso que deu esse match bacana. Foi muito louco. A Sá tá sendo fofa. Tinham pessoas de operações, de áreas estratégicas financeiras, que elas batiam que a metragem tinha que atender um valor. E para aquele valor tinha que ter um programa de serviços naquele local. Só que aquele local, ele tinha que ter uma área de apoio. E esse cara não tinha conhecimento para contabilizar o apoio. Foi o que a Sá falou. Para você ter um serviço como uma sala cirúrgica, você tem um apoio gigantesco. De fluxo e de guarda, enfim. E eu lá na arquitetura, olha, essa área aqui, não dá para colocar tudo que você precisa. Eu preciso dessa área. E ele, não, você vai colocar tudo aqui. Eu falei, a gente não vai ter aprovação dos órgãos. E nisso a Sá entrou na reunião e foi engraçado que eu me recordei agora, a gente se olhou. E a gente quis dar risada, mas a gente guardou, porque era alguém com um patamar lá em cima, a gente não poderia contrariar, mas a gente contrariou. Contrariou por um bom motivo, né? Claro! Ele não tinha o conhecimento técnico, né? Ele traz uma necessidade que ele tem e a gente aborda aí as possibilidades, o que a gente consegue ajustar para atender. Exatamente. Então, a gente é um apoio também técnico legal, né? Eu digo arquitetura, por exemplo, e eu na área de legalização como direito, que dá segurança para o negócio dele. Ele sabe que ele vai investir, que ele quer ter o retorno dele e ele vai ter o retorno dele de forma segura, né? E o que aconteceu? A gente defendeu, nós unimos, né, as duas áreas, que era a área de expansão e legalização, e no final ele aceitou. Irritado, mas ele teve que aceitar, porque gente, vamos pensar, se não tiver uma estratégia por trás de uma implantação, você gasta. Não tem como. Então, é fundamental que quando for fazer qualquer expansão, tem que ter uma métrica, tem que ter os profissionais qualificados. Eu sempre falo e volto a dizer, qualificados. Olha, naquela época, na Mil, o time era parrudo, hein? Era bom.
Era Tanto bom. que hoje eu vejo as pessoas no LinkedIn, uma tá na Amazon, na diretoria, na gerência, só cargo gigante. É verdade, uma escola mesmo. É verdade, A galera verdade. que tava ali naquela época, nossa, uma antiga CEO minha tá na Angola, né? Então, assim, é demais, né? E me fala, hoje, você ficou aí quantos anos no corporativo? Nossa, muitos anos. Desde 2007 até 2018 eu fiquei em corporativo. Nossa, é bastante tempo. Quando você teve o gatilho, vou empreender, vou abrir o meu escritório? Na verdade, outra coisa na minha vida, a vida me levou, né? Em 2018, eu saí da Amil e eu fui fazer um curso. E aí, quando eu voltei o curso, em 2019, eu estava em mercado. E foi no início da pandemia. E aí, conversando com um colega meu, ele falou, Samantha, você tem um diploma. Faça valer esse diploma. Eu falei, poxa, é verdade. Ele falou, você é advogada. Se joga. E aí foi o que eu fiz, né? E inicialmente eu fui trabalhando em parcerias com outros advogados, voltados muito mais para a área de direito, esse padrão que as pessoas estão acostumadas, né? Porque às vezes quando eu falo que eu sou advogada de regulatório, as pessoas não entendem o que é. Então eu sempre falo empresarial, de registros, licenças, imobiliárias, as pessoas, então assim, é uma área de certa forma também nova no direito. Viu, Sá? A questão de regulatório. Tem bastante. Agora é mais disseminado, porque hoje o regulatório está dividido em algumas profissões. Arquitetura, engenharia é uma delas, né? Então, quando você vai fazer as questões de obra, regularização de obras, alvarás, o que mais? Emissões de RT, então, licenças ambientais, muitas vezes são realizados por profissionais de arquitetura, de engenharia. Em parceria, às vezes, também com o engenheiro ambiental, né? Porque o engenheiro ambiental conhece a parte ambiental, mas às vezes não desenha. Então, dependendo do tipo de atividade, você precisa de um projeto robusto, enfim, né? A própria parte de espécies arbóreas. Então, você vê que tem essa parte de regulatório, ela está muito mesclada e pulverizada em muitos profissionais. Direito, então, quem faz muita parte de Anvisa. Então, por exemplo, Anvisa, regulação de medicamentos, registros de produtos de medicamentos, da área farmacêutica. É um processo gigante. A gente trabalha em parceria com farmacêutico. Eu tenho farmacêutico junto com a área de direito. Então, você vê que é pulverizado e necessariamente você precisa aí desse multidisciplinar, né? Porque eu sou advogada. Eu vou ler a lei, vou interpretar, vejo os julgados, como cada tribunal entende, se a gente for judicializar. Mas você, como arquiteta, é a que desenha, é a que projeta, é a que entende se vai dar tudo certo, se tecnicamente aquele imóvel atende esses parâmetros, se vai ser segura essa construção, porque você tem uma infra que talvez pese ali, enfim. Você tem esse know-how, eu não tenho. Então, você vê, a gente se complementa. Então, a área regulatória hoje no país, ela está pulverizada em grandes nichos de profissões, né? E eu gosto e sempre foquei muito a parte de regulatória, tanto de empresas, serviços e produtos, quanto a área imobiliária, por exemplo, também que a gente faz sempre em parceria, quatro mãos, em parceria com arquiteto, com engenheiro, sempre a área de arquitetura, o pessoal que conhece mesmo, porque advogado, primeiro que eu não sou habilitada para isso. Segundo, que eu não faço. O máximo que eu consigo fazer é uma árvore num papel A4. Mas a Sá não para, viu, gente? Ela tá falando aqui, eu tô lembrando das nossas conversas. Você é no 220, né, Sá? Eu sempre fui assim. As pessoas falam assim, você é sempre assim? Eu falo sempre, sempre. Eu sou uma pessoa, assim, entusiasmada, Sabrina. Tem pessoas que ontem eu estava numa reunião, né, com um cliente, e conversando, a cliente falou, na minha época de faculdade, eu já entrava achando que eu não ia passar, que eu não ia conseguir fazer a prova. É engraçado. Claro, a gente precisa ser otimista com ação. Eu sou uma pessoa otimista com ação. Claro que eu consigo entender quando algo é uma situação que eu tenho talvez chances menores de êxito, e situações que eu tenho chances muito maiores de êxito. Mas eu sempre vou otimista.
otimista de que eu vou fazer o meu melhor, otimista de que a gente vai conseguir, otimista que as coisas que as coisas que forem surgir, as adversidades, a gente vai conseguir superar. Então, talvez esse meu otimismo cítrico que tá dentro de mim, eu coloco isso para fora como energia, entendeu? Então, assim, eu sou muito acelerada. Às vezes é difícil, porque as pessoas, nem todo mundo consegue acompanhar. Mas eu sou assim também. Mas tá tudo bem. Às vezes eu gostaria de ser um pouquinho menos, porque talvez eu queira resolver tudo para todo mundo. E a gente não tem braço, porque a gente não é Mulher Maravilha, nós não somos, né? Dá. Mas eu sou feliz, assim, desse meu jeito espontâneo, acelerado, de ser. Mas é sempre na questão de otimismo, de trabalhar a 4 mãos, de fazer, de gostar da entrega, sabe? Então eu fico muito feliz, Sabrina, quando eu entrego. Quando as pessoas que me procuram, de alguma maneira, ou numa consultoria, ou numa assessoria, ou numa parceria, que eu entrego. O que você quer? Samantha, eu gostaria de saber, eu posso fazer isso? Dá para eu fazer? Quais são os riscos? Quando eu entrego, quando sai uma licença, quando eu encerro um processo e a pessoa fica feliz. Porque eu sei que eu sempre vou fazer o meu melhor. Então, eu entrego porque aquele resultado foi com base no meu melhor, no que eu fiz. Então, acho que é isso, sabe? Sim. Eu busco me aprimorar, estudar, mas falar com pessoas, né, Sabrina, eu acho que é muito importante, né? Então, por exemplo, a gente já começou um pouquinho antes a conversar, a trocar ideias, experiências. Isso também é aprendizado para mim, sabe? Então, eu aprendo muito mais conversando, trocando ideias com pessoas da área ou não, pessoas que são parceiras minhas ou pessoas novas que às vezes me procuram porque um cliente me procurou, eu não tenho esse know-how, mas a gente pode trabalhar junto, eu faço projeto, você olha a legislação, vê se está tudo enquadrado, a documentação dele, e a gente faz junto? Ótimo. Então, a gente está trocando energia, a gente está trocando conhecimento. Então, eu acredito muito nisso. Acredito muito nessa energia de que a gente tem que ser positiva, tem que ser empática, sabe? Então, acho que é isso. Sá, hoje quais serviços você está mais fazendo, assim, para o mercado? Muito regulatório ainda de saúde, né? Licença sanitária, controle de qualidade, então... Memorial. Fui fiscalizado, não tinha nada. Fui fiscalizado e o meu CME foi fechado. Peraí, vamos buscar desde a essência. As pessoas que estão à frente são treinadas? Entendem o que estão fazendo? Não são treinadas porque tem uma rotatividade muito alta. Então, a gente faz o checklist do local, se fisicamente atende, se não tem fluxo cruzado. Então, primeiro, ver se o local atende. Atende ou não atende, o que a gente pode fazer? Através de, né, se eu tenho uma limitação física, vamos ver se a gente consegue o quê? Melhorar isso via fluxo. Faz o POP, treina as pessoas. Ainda, assim, a minha maior área ainda e eu gosto muito, é a regulação sanitária, tanto de clínicas, qualquer tipo de serviço de saúde, ou registro, ou licenças, e a parte imobiliária, muita questão de regularização de imóveis, mais voltado para uso capião, que é onde eu preciso dos engenheiros, arquitetos. Então, muito essa parte de regularização ainda de imóveis. Você faz de estrutura predial? Muito difícil, estrutura predial, né? Porque aí aí é 100% advogado. Perdão, aí é 100% arquiteto ou engenheiro. Se for alguma coisa para avaliar uma certidão de INSS, recolhimento, por exemplo, ou se a documentação de propriedade tem alguma questão de embargo ou alguma limitação na matrícula, eu acabo apoiando neste sentido, tá? Mas na aprovação é sempre, se um cliente meu me procura, eu sempre vou recomendar um parceiro, arquiteto, engenheiro. Não, porque tem muita coisa acontecendo. Muito. Tem uns projetão aí encostando em mim, viu? Isso é bom, isso é bom. Tem hospital vindo. Essa é a minha área, porque o hospital eu cuido desde a Constituição até a licença ambiental, até os POPs. Isso é muito bom. Eu fico muito feliz porque é um know-how muito grande que você tem, né? Eu acho assim, a nossa carreira é similar na questão de você é arquiteta. Eu sou advogada, que as pessoas acham, você é arquiteta e faz o quê? Você só faz residência? Não, você tem um nicho muito específico. A mesma coisa uma vez uma pessoa falou assim pra mim, você
advogada de vigilância? Eu falei, olha, você pode me chamar do que você quiser, minha querida, mas eu estou aqui para te ajudar. Adorei, eu sou arquiteta de vigilância. Exato. Você é advogada de vigilância? Cara, Você vê que as pessoas têm uma referência diferenciada, como elas gostam de chamar, mas é uma referência e diferente. No mercado, de verdade, gente, são pouquíssimas pessoas. Então, você que é advogado, você que é arquiteto, é uma área muito boa, a área regulatória. E são poucos profissionais habilitados, técnicos que têm conhecimento nessa área. É, verdade. Então, é um nicho muito bacana. E está cada vez mais a questão de regulamentação, regulação entrando no país, né? Porque a gente tem muitas empresas multinacionais, então, que prezam pelo compliance. Hoje, muitas empresas brasileiras também, né, para participar de licitações de grandes serviços, por exemplo, precisa ter o compliance constituído. E compliance, né, que é estar de acordo, também é estar com as licenças de acordo com as suas atividades. Então, isso é muito importante, Sabrina. Tá? Isso traz valor. As pessoas, às vezes, entendem como custo. Não é custo. Não, mas Ter a sua obra regularizada, ter a sua matrícula regularizada, em que você é proprietário, ter as suas licenças para a empresa, para os serviços que você realiza, que são regulados, não é custo, é investimento, porque na hora de você vender a tua empresa, vender o seu serviço, e a pessoa do outro lado, ou o contratante, fala, poxa, é uma empresa que tem todas as licenças, mostra o seu comprometimento com o que você quer entregar, né? E as licenças, você está de acordo com o que as burocracias exigem, isso acho que no mercado tem um diferencial muito grande para qualquer empresa. A gente percebe isso, porque te diferencia do que você é profissional do que é amador. Porque o amador não tem licença. E eu nem trabalho com amador, viu, amiga? Porque não dá, não. Eu estava pensando aqui, né? Você falando do processo, que é até bom para vocês, tá? Eu vou abrir uma clínica de estética. Meu bem. Resíduo. Tem que ter resíduo. Tem que ter área limpa, tem que ter área suja. Exatamente. Né? Tem que ter área de guarda para certos materiais. Dependendo dos materiais, tem que ter controle e tem que sinalizar a vigilância. E esse controle tem que ter um caderno. Então, não é uma coisa tão simples, né? E essa assessoria toda essa faz, né? E esse outro lado técnico aí, que é a ambientação e a arquitetura, eu faço. E eu quero voltar para esse projeto que está entrando aí, que é um grande hospital. Que a primeira coisa que eu fiz foi uma arquiteta que estudou comigo. Ela lembrou de mim, me abordou no LinkedIn, ela falou, cara, você é boa nisso, eu quero você nisso. Né, na hora ela me mandou o tamanho, eu falei, não, peraí, não é um projeto que dá para fazer com duas mãos. Nisso eu já liguei para um arquiteto e falei, você topa? Topo. Aí eu falei, a gente já está alinhando, né, mas eu ia te ligar também. Porque para fazer determinados projetos, você tem que pegar pessoas... É uma equipe multidisciplinar. Não, mas tem que ser fora da curva. Não dá para pegar estagiário, porque é o meu nome. Imagina. Nada contra os estagiários, mas é a questão de maturidade de conhecimento. Mas eu digo, você colocar o projeto na mão do estagiário. O estagiário tem que estar colado em mim para aprender. Exato. Né? Eu fui estagiária. Sim. E essa é a essência do estagiário, na verdade, né? As mas... pessoas às vezes falam assim, vou contratar um estagiário e acaba que aquele profissional vira o Zé Tudo, né? É o Zé Café, é o Zé... Não, o estágio, ele é muito específico. Aquela pessoa está ali para se desenvolver. É isso mesmo, para estar do seu lado, fazer as pesquisas, entender quando chega uma demanda, como é que você tem que tratar aquela demanda, como que você avalia uma demanda quando ela chega para você, o que você precisa entender na essência. E a gente, como profissionais maduros, qualificados, desenvolver essa pessoa, né? E, claro, eu não posso delegar um projeto nesse nível. Mas acontece, tá? Sim, tem infelizmente. Escritório. Sim. Eu estou ressaltando isso porque tem escritórios que consideram estagiários, que são pessoas que têm que aprender com a gente. Coloca no colo da pessoa e fala, se vira. Isso não é desenvolver ninguém, não né? é, né? Isso é pra trás, né? Verdade. Não, eu sei. Acontece também no direito, viu, gente? Às vezes, assim, escritórios renomados, com
grande nome no mercado, que a gente sabe, né, que tem um valor agregado aí diferenciado, e realmente, muitas das vezes, quem realiza o trabalho árduo e cansativo, né, e exaustivo, é o estagiário, e às vezes o sócio do escritório é o que sai no nome lá da conclusão. Mas faz parte do mercado, né? Por isso que é interessante as pessoas se desenvolverem, estudarem, buscar esse network, estar em congresso, estar em reuniões, estar em locais onde a turma vai estar, né? Então, aos poucos, a questão do empreendedorismo, a gente começa a perceber isso também, né? Sim. Né? A gente tem referências e fala, como que essa pessoa chegou lá, né? Diferente de inveja, né? É referência. Eu não tenho inveja, não. A inveja é você querer ter aquilo que a pessoa quer sem você se esforçar. A referência não. Você fala, eu quero chegar ali, mas saber o que a pessoa fez e fazer, né? Então, eu tenho algumas referências e eu falo assim, nossa, como essa pessoa fala bem, como ela gesticula bem, como que ela se apresenta bem. Então, para mim, é uma referência. Sim. E aí, eu tento trabalhar isso em mim para desenvolver, né? E eu acho muito importante, sabe, Sabrina, a gente tá... o que está apresentando de novas tecnologias, por exemplo, no serviço de saúde? Né? Porque a gente tem uma RDC limitada de 2002. É limitada? Isso é difícil, às vezes, para a gente explicar para o cliente, né? Porque vem uma tecnologia nova. E aí, como eu encaixo isso dentro da legislação, de uma legislação de 2002? Estamos em 2025. Começou a ter uma revisão entre 2018 e 2019, parou por causa da pandemia, óbvio. A urgência da Anvisa era a aprovação das vacinas. E esse assunto acabou, que ficou novamente dentro de um gavetão e está lá até hoje, por enquanto. Então, chegam-se novas tecnologias, a medicina avança, novos serviços estão no mercado, mas a gente não tem regulamentação, e a regulamentação que existe é limitada, porque 2002 não reflete hoje a tecnologia, os avanços, a forma de atendimento, a forma hoje como as pessoas estão no mercado de trabalho, né? Que houve toda uma mudança, home office, hoje tem as consultas online. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele está trazendo para o Brasil e pediu uma consultoria minha para eu avaliar, de uma máquina que faz o diagnóstico do paciente, o paciente em casa. Que louco, né? Como pode isso? Mas dá full, geral, tudo? O básico, sim. Então, questões de cardiologia, pressão alta, consegue. Caramba, consegue. Imagina quanto custa isso. Exato. Né? Claro, aqui no Brasil a gente tem muitas limitações ainda de avanços, né? Porque a gente tem a Europa, que tem uma regulamentação muito mais flexível para algumas situações, e a gente ainda tem aqui, eu digo a gente ainda como regulamentação de Anvisa, ainda tem muita limitação para entender e para trazer isso para dentro do mercado brasileiro. Tem limitação, mas tem uns bons anexos aí que surgiram com a pandemia, por exemplo, em questão de ventilação, separação de ventilação, eu acho que é primordial. E é fundamental, né? A troca, enclausurar uma galera contaminada no ambiente fechado. Exatamente. Então, inadmissível. Então, para você ver, a gente tem esse conhecimento técnico, né? Mas às vezes o empreendedor que está começando, ele não entende isso, né? Então, uma área que é totalmente contaminada. Eu tenho um procedimento cirúrgico, é uma área contaminada. Você colocou um paciente em cima de uma maca, abriu uma ferida. Eu não sou médica, tá, gente? Mas como a gente trabalha com médico, a gente sabe disso. Com certeza. Então, uma ferida deixa o ambiente ali contaminado e eu tenho uma circulação totalmente incompatível. Então, que eu deixo aquele resíduo contaminado ali dentro. Então, além de proferar as bactérias e aí sim ter a questão toda de contaminação, eu tenho uns colaboradores, isso se expande para dentro da minha clínica. Então a gente faz essa consultoria e mostra por que é importante, por que existe uma regulamentação, né? Então é isso que eu sempre tento mostrar para o cliente, sabe, Sabrina? Que não é só um papel. Né? Essa legislação, ela tem um condão de porquê. Então, você entende por que eu comecei a fazer direito? Porque para ter fundamento. Para ter fundamento. Qual que é a essência dessa lei? Por que ela nasceu? Ela nasceu para um porquê. Por uma causa. Na época que a gente trabalhou juntas, a gente defendia juntas. Você defende? Hoje o cliente ele é mais flexível do que os nossos clientes na época. Hoje eu entendo que a maioria é mais flexível. Que bom. Entende que a maioria é mais flexível. Por quê?
Por essa questão mesmo de estar regular, de ter receio de uma clínica, de um serviço ser interditado. Por isso que eu digo que a questão de uma assessoria, consultoria regulatória, não é custo, é investimento. Porque se ele não tem isso no início, ele vai te procurar. Como muitos com certeza te procuram e me procuram. Sim. Que é a maioria ainda. Não é o meu preventivo. É o que a gente vai apagar incêndio. É o que teve uma fiscalização. O que foi denunciado por um colaborador e foi uma fiscalização lá. Então, se ele tiver um serviço interditado, fechado, olha o prejuízo. Então, será que realmente a regulação, a assessoria, ela não é mesmo um investimento? Porque senão eu vou pagar 2 vezes, Sabrina. Você sabe que... Eu vou pagar minha assessoria, vou ter que contratar um arquiteto para ajustar a área, pagar obra, tudo de novo. Sim. Então, assim, olha o custo envolvido. Então, a gente consegue minimizar esse risco. Com certeza. Entanto que eu sou... Se fosse para mim ser rica, eu já seria, tá, gente? Eu sou muito honesta. Teve um cliente que ele trabalha com processo de reciclagem. Então, ele pega muito plástico. O plástico pega fogo rápido, né? Sim, sim. Alugou um galpão e uma loja. Nisso ele falou, quero que você faça um book de padronização, que eu vou vender minhas franquias. E eu fui ver o galpão. Não sei se eu te procurei na época, acho que não cheguei a te procurar. Na hora que eu cheguei no galpão, eu falei, eu preciso visitar. Eu vi a estrutura, eu falei, eu não vou fazer o projeto. Você tem regularizado essa estrutura? A loja está regularizada? Tem EBITS? Está tudo certo? A matrícula? Geralmente não, né? Condiz com o metro quadrado? Porque eu vi, eu vi o IPTU e vi a metragem. Eu falei, mas isso aqui tem mais de 300 metros. Essa matrícula aqui está com 150. Na hora me deu um frio na barriga. Se fosse qualquer pessoa que quisesse vender um projeto, já tinha vendido. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Eu liguei pro Rogério, que é um grande amigo que tem escritório de regularização, mas ele faz tudo, né? Ele não é advogado, tá? Ele fez faculdade comigo. Eu falei, dá uma consultoria para mim aqui. Eu coloquei no Viva Voz. Dá a sua opinião, sua percepção. Ele falou, primeiro ele precisa regularizar a estrutura. Primeiro para segurar os funcionários dele, porque se ele tiver qualquer coisa, o bombeiro tem que estar ok. Pela metragem aqui, tem que ter extintor. Não, nem extintor, tem que ter hidrante. Ele falou, não tem. Eu falei, não tem nada. Ele falou, então retrai, Então, o que eu fiz? O cliente me procurou ontem, vamos fazer o projeto? Eu falei, recusou. Você regularizou? Porque aí eu estimei para ele quanto que ele gastaria. Então, ele prefere gastar com a obra de decoração de interiores e padronizar a franquia dele do que regularizar. Eu falei, cara, se você receber um processo trabalhista e você tá com essa estrutura, você fecha. Não é nem só isso. Olha, eu avaliando como direito, isso é muito abrangente. Porque se ele tem uma franquia, quando ele vai fazer os contratos com franqueados, ele precisa ter todas as licenças para essa área que ele vai disponibilizar. Porque se acontecer algo que esses franqueados possam ter algum tipo de prejuízo, ele responde. Então, você vê como que... Não. Por ter trabalhado com alta complexidade lá atrás... A gente tem essa visão ampla de 360. Lógico, a partir do momento que eu emiti um projeto com o meu nome, emiti uma RT, eu tenho responsabilidade sobre aquela estrutura. Então, eu retraí. Eu falei, não, regulariza a sua estrutura primeiro, depois eu entro. Aqui está o telefone do engenheiro bom... falando nisso, precisa de reforço estrutural. Não é, como a gente avaliava juntos, pessoal, a gente alocava os novos serviços em unidades novas, tanto o setor que eu trabalhava quanto da SA, a gente ia juntos. Eu avaliava a estrutura e eles a parte legal, né? E a maioria tava tudo irregular, né? Então, podia ter mandado pro cara, né, um valor alto, o cara fechava, mas e aí? É um serviço que chega bastante para mim também. Então, por exemplo, tem um empreendedor que achou um local legal, né? O corredor falou, não, aqui tá perfeito para você. Então, a gente faz essa vistoria antes para entender se aquele espaço atende à estrutura que ele pretende ter lá. Principalmente as áreas de apoio. Sim. Né, que é o que a regulação vai pedir. Então, a gente presta também essa consultoria, que ele já antevê eventuais riscos. Porque depois que ele fechar, gente, contrato de locação de 5, 10 anos, para você reincidir esse contrato,
E saber que você não vai conseguir ter as licenças ou que você não vai conseguir atender a área física do que a tua atividade exige, olha a dor de cabeça, já começa errado. E outra coisa, pessoal, dependendo do serviço, gente, tem que fazer estudo do solo para ver se a terra é contaminada, tá? Nossa, que é isso? Você só pensa na parte de cima do solo, mas às vezes o que está no solo pode emanar alguma coisa e a responsabilidade sobre o CNPJ que está em cima daquilo é sua, correto? Você vê, é muito complexo, né? Então parece que é tudo muito simples, mas também é muito complexo. Só que a gente, eu acho que o nosso serviço, nossa maturidade, vem para facilitar, né? Então a gente Com facilita certeza. na questão dessa avaliação, já avalia 360 quais são as possibilidades, se é positiva, se é negativa, quais são as alternativas de adequação de um espaço, de um serviço. Então é isso que a gente vende, né? Para que o empresário, o cliente, enfim, opere tranquilamente, sabendo que não vai ser interditado, que não vai ter multa, autuação. E aí ele toca o negócio dele e fica feliz, e a gente também, né? Ô, Sá, faz tempo que eu não protocolo um projeto na Anvisa. Fala pra... Tô precisando protocolar. Gente, tinha projetos que eu ficava o mês inteiro frequentando a Anvisa. Eu levava até um bolinho para comer, porque eu ficava a tarde inteira, né? E como que tá os relacionamentos? Depende do município, mas assim, hoje de uma maneira geral, as próprias vigilâncias sanitárias estão mais receptivas, né? Porque os serviços ampliaram muito o número de clínicas, por exemplo, o número de atividades de serviços de saúde ampliaram bastante, né? E o nosso órgão público, né, a Vigilância Sanitária, não tem um número suficiente de técnicos para atender todo mundo. Então, quando a gente demonstra, né, que a gente está com serviço, que quer regularizar, hoje eles estão sendo muito mais receptivos e muito mais orientativos do que punitivos, né? É claro, por cerca de 3 meses atrás, houve um grande movimento, né, devido à alta incidência de algumas próprias clínicas de estéticas operando irregularmente. Então, de tempos em tempos, eles fazem aí essa vistoria em massa para entender como que está o mercado, mas realmente não tem técnico suficiente para fiscalizar todo mundo. Então, muitas vezes o cliente vem até mim, sabe, Sabrina, e fala assim: eu tenho um colega médico que ele opera a clínica dele há 5 anos, ele não tem nada disso. Me dá até arrepio quando eu ouço. Aí eu falo, olha, das duas, uma. Ou ele não tem licença e ele assumiu o risco e o risco é dele e tá tudo bem, ele queria, é um risco dele, né? Sim. Ele operar dessa forma. Ou ele pediu uma licença que não condiz com a atividade dele. Que é recorrente. Ele conseguiu emitir por autodeclaração e também está no risco. Então, em algum momento, se ou um cliente denunciar, se um funcionário denunciar, se um concorrente denunciar, ou se algum médico acontecer algo dentro da clínica, por exemplo, ou de um outro profissional que não médico, que for na vigilância sanitária, ele tem, sim, corre um certo risco de ele ser, sim, interditado e ficar com a clínica fechada. Então, a gente nunca é parâmetro um outro empreendimento do coleguinha, do amiguinho, para dizer, mas ele não tem isso, é muito. Todas as vezes fala, a gente tem uma reunião, olha, né, precisa disso. Não, os meus colegas não têm isso, não fazem isso. Sério? Olha, sério. Ai, Deus do céu. Eles estão irregular. Não tem um manual? Acho que tem um manual, não tem? Não tem um manual. Hoje são todas leis esparsas, então risco do negócio, que a gente chama até no direito, né? Risco do negócio. Então, quando você decide abrir uma atividade regulada, o risco é seu. Então, o que a lei diz? É você que tem que buscar quais são as leis, os decretos, os regulamentos que fiscalizam e normatizam o teu empreendimento. Sim. Porque a lei já diz, o risco é teu. Então, como todas as leis são públicas, dizer o desconhecimento da lei não cola. Tá? Porque a vigilância sanitária, o poder público entende que você tem acesso a todas as leis. Né? Então, depende de você ir atrás quais são as licenças que você precisa ter para se regulamentar. Para abrir uma clínica de estética, quantas licenças? São algumas e vai depender também Dos serviços. dos serviços. Tá? Mais básicas vigilância sanitária,
registro da pessoa jurídica no órgão de classe a qual as atividades estão vinculadas, licença de funcionamento junto à prefeitura, licença do bombeiro, licença ambiental dependendo do caso, cadastro de resíduo, de coleta de resíduo e destinação final, precisa ter os POPs, que aí são documentos internos, precisa ter os registros, né, os controles, né, dos medicamentos que for ter, dos produtos que vão ser utilizados. Então, tem alguns. Viu, gente? Vou fazer sozinho. Não rola. Não rola. E a galera que eu vejo fazendo projeto, que não tem conhecimento nenhum na área, me dá até arrepio. Eu tô muito online, né, nas redes. E eu vejo... Eu também. Esses dias eu até printei, eu fiquei assim, pensando se eu compartilharia ou não. Era um consultório de um profissional, vamos dizer assim, bem hypado, né? Como as pessoas falam, na rede. Sim. E a caixinha de pérfuro cortante estava em cima da lata de lixo. Eu printei, depois eu te mostro ali no meu celular. Então, você vê no dia a dia, ali fazendo um story, atendendo um paciente. E aí eu falei, olha, não tem controle de qualidade, não tem procedimento, às vezes não tem um POP, talvez o profissional que está ali com ele desconhece. Normalmente essas áreas têm um farmacêutico que responde, ou né? Um enfermeiro. Um enfermeiro. Um auxiliar, alguém. Geralmente sempre tem alguém de saúde ali que conhece. Né? Sempre tem. E o pessoal de saúde, até onde eu sei, eles são orientados na própria faculdade em relação a descarte de resíduos, acondicionamento. Já está no organismo deles, já. Sim, Tanto sim, quando eu sim. terminava de montar, entrava nessa área de humanização nas unidades, vinha sempre a gerente de enfermagem, coloca aqui. Estudei aqui, é melhor, e a gente conversava. Exatamente. Onde o giro e o risco é menor, vamos colocar lá. Exatamente. É segurança do paciente, segurança do colaborador. Cara, é muito louco. Eu não sei ainda como essas pessoas estouram no mercado e se sentem seguras. O anjo da guarda é bom, né? É essa questão mesmo do órgão fiscalizador, né, do órgão público, não ter número de técnicos suficiente para atender. Porque eu falo pela maioria das vigilâncias até aqui em São Paulo. As UVs que foram descentralizadas. Então, eles têm que olhar tudo. Tudo que eu digo é açougue, é mercado. Muita coisa. Sabe, a parte de manicure, pedicure, serviços de saúde, hospitais. Então, não tem mão de obra para fiscalizar o número de estabelecimentos, Sabrina. E aí é que a gente vê os absurdos acontecendo. Porque realmente não tem número suficiente de técnicos para fiscalizar. E aí, realmente, as pessoas vão fazendo. Ou porque é desconhecimento, ou porque querem fazer mesmo, ou porque entendem que gastar com burocracia, sabe assim... Eu prefiro ver que não tem conhecimento. Ou eles entendem que gastar com burocracia não é algo primordial para o negócio e vão levando. Gente, a galera pode ser presa. Sim, as pessoas não têm essa noção. Mas a vigilância sanitária, por exemplo, tem poder de polícia. Teve umas 2 vezes que eu participei de uma situação que o diretor teve que sair da casa dele na hora e ir para a delegacia. Sim. Você também presenciou isso, Sim. né? Ele não foi preso, não, mas... Mas ele teve que prestar esclarecimentos. E é na hora, tá? Onde tiver. Se não for, é mandado. Sim. Sá, me fala um relacionamento com arquitetos e engenheiros. Meus contatos são ótimos. Me ajudam muito, né? Como eu te falei, eu tenho muita parte técnica, muita parte de regulamentação do que pode, no que não pode, quais são as normativas, quais são as alternativas legais. Mas quem me ajuda a trazer isso desenhado, projetado, não tem como, os arquitetos, né? Arquiteto, engenheiro. Inclusive, Sabrina, eu tenho, às vezes, muito pontualmente, um cliente que contrata um arquiteto, e aí quando eu falo, olha, precisa ter isso, precisa ter aquilo, então você precisa ajudar meu arquiteto, porque eu falei pra ele que eu quero ter uma clínica linda e maravilhosa, né? Você vai ter uma clínica linda e maravilhosa dentro das leis. Então, eu trabalho muito em parceria com esses profissionais, viu? A gente realmente é um quebra-cabeça que faz essa junção, assim, perfeita, sabe? Essa questão de técnico, que eu digo arquitetônico, vamos chamar dessa forma, com a parte legal, que muitas vezes
O arquiteto não tem, mas não tem por causa de vivência, porque, né, para fazer uma boa ambientação, ele não precisa saber de lei, em tese, dependendo da área que ele vai projetar. Às vezes a gente é obrigado a aprender tudo, né? Exato. É aquilo, se atualizar sem parar, né? Sim. E tá integrado, né? Nosso relacionamento é um casamento. Sim, até o final do processo do projeto. Exato, né? tá integrado, com certeza. Não tem como. Para começar o processo, a gente tem que caminhar junto na estrutura da estratégia, né? Eu acho que fala-se plano diretor, quando se fala na área de investimento, né? E programa. E você tem que estar junto para avaliar e ver isso e falar, é funcional, não é funcional, não faça isso. Cara, essa mulher, com todo respeito, ela é fora da curva, cara. Obrigada. Ela é. Eu fiquei até emocionada. A gente começou a conversar e o olhinho das duas brilharam, porque eu acho que são duas feras se encontrando. É verdade, né? É verdade. E é muito bom a gente se reencontrar e compartilhar conhecimento com eles, né? Sá, eu quero que você fale para eles os serviços que o seu escritório oferece hoje. Hoje, toda a parte de abertura de empresa, regularização de empresa, serviços, produtos, registros, desde alvará sanitário, a análise de CNAE, da constituição da sua empresa, qual o objeto social que mais se adequa ao que você pretende fazer, as suas licenças que você precisa para operar, assessoria, consultoria, também na parte imobiliária e na parte contratual. Então, a minha empresa, o meu escritório atende aí desde regulatório, contratual e imobiliário, toda a parte de registro, licenças e autorizações. Só? E um passo a passo para regularizar um imóvel? Primeiro de tudo, né, antes de você entender, saber o que você quer, qual a sua atividade, né? Então, o que eu quero operar, o que eu quero ter naquele empreendimento. O segundo passo, quando escolher o local, óbvio que você vai fazer um estudo aí de mercado, se aquela área comporta a sua atividade, isso é normal, né? Quando um empresário vai iniciar uma atividade, fazer o estudo de viabilidade, aquele local que eu pretendo instalar a minha atividade, é permitido? Eu posso? Né? Então, às vezes, aqui nessa região, não vou falar uma região aqui de São Paulo, senão as pessoas vão ficar de cabelo em pé, que é uma avenida grande, cheia de clínica. Hoje, se você quiser instalar, hoje a atividade não é permitida. Ai, tô curiosa. E aí, se você falar assim, nossa, mas tem clínica de todos os lados, tudo bem, mas talvez antes da mudança da lei, ele já tinha um documento que autorizava a clínica e hoje, para novas instalações, a lei não permite mais. Sim. Que loucura, né? Uhum. A gente passou isso lá atrás. Que loucura, exato. Então, se a atividade é permitida, então a atividade estando permitida, analisar a documentação do imóvel, se tem habite, se estruturalmente está de acordo, até para as adequações que vão ter futuramente. Estando com a viabilidade ok, abertura de empresa, aí é seguir para a nossa consultoria, para ver quais são os serviços que vão ter dentro do espaço e para iniciar os processos de licenças. E uma média de, já que a gente está falando de clínica de estética, acho que é até legal para quem quer abrir uma clínica de estética ou projetar uma clínica de estética, o prazo, estima para gente o prazo dessa parte legal, de regulatória. De licença sanitária, pode levar, em média, 90 dias e prefeitura também, mais ou menos isso, 90 dias. Tá rápido. Quando tem uma complexidade maior, né, então aí a gente vai para as questões que são um pouquinho fora da curva. Eu tenho uma clínica que vai ter, por exemplo, pequenos procedimentos, né, cirúrgico. Uma clínica que vai fazer implante capilar. Eu preciso aprovar o projeto. Então, a gente tem essa demanda um pouco maior, que é o laudo técnico de avaliação. Então, passa, né? Algumas atividades, eu peço licença direto, a normativa me autoriza, né? Porque hoje tem um grau de risco, que tem essa avaliação na norma sanitária. Então, hoje é separado por graus de risco. Quando eu tenho uma atividade que o grau de risco é alto, aí ele vai para aprovação de projeto. Então, quando tem essa aprovação de projeto, demanda um pouco mais de tempo, porque o técnico da vigilância sanitária tem que olhar estruturalmente. Então, quando tem, a gente acaba colocando um pouquinho aí, mais uns 60 dias desse prazo. Então, para você ver como realmente demanda planejamento, programação, estratégia, né? Porque é o tempo que talvez é a tua obra, é o tempo
tempo que provavelmente nós, quando somos contratados desde o início, tenta negociar com o proprietário esse prazo de carência, porque é o prazo de obra e é o prazo que a gente já prevê a obtenção das licenças. Então, para quando você inaugurar, você já ter aí as suas licenças e não se preocupar em ser fiscalizado. E me fala uma opinião. Eu tenho uma amiga. Uma amiga, sei. É uma amiga mesmo. Não sou eu, não. Eu coloquei meu silicone no hospital. No Rubem Berta. Beijo, galera de Moema. Coloquei meu silicone numa clínica. É de arrepiar, né? Cara, na hora me deu calafrio. Eu falei, você é louca? Se tiver um mal súbito, qualquer coisa, não tem uma sala de emergência. Exato. Então... assim, hoje também existem 3 tipos de classificação para clínicas, para alguns procedimentos, tá? Mas procedimento de silicone é hospital, realmente, né? Porque pela estrutura de uma UTI, de um centro cirúrgico, né? De outras áreas. Sim. Então, a gente não recomenda, né? Ela foi fofa. Você sabe que meu silicone virou, né? Quando Jura? eu coloquei. Virou. Que loucura. Que dor. E era casamento de uma das minhas melhores amigas no dia. Eu sei que eu tava dirigindo, eu senti que virou. Eu gritei pro meu pai, socorro, caí do carro, assim, ó. Caí do carro. Aí de lá, minha mãe achou que eu tava fazendo chacota, tava zoando. Aí nisso meu pai e ela começou a discutir, né? Ai, meu Deus, é uma loucura. Pedi um táxi, fui pro hospital na hora. Eu fui internada. No dia do casamento da minha amiga. Aí nisso eu liguei pro meu cirurgião, Alexandre Taoca, maravilhoso. Socorro! Vem aqui agora! Eu não posso, eu tô longe. Eu falei, eu vou ficar aqui até você chegar, lindo. Me internaram, deram remédio pra dor. Aí ele foi com a mão dele, pá. E colocou no lugar. Colocou no lugar. Mas que dor, cara. Meu Deus. Gente, é um risco não fazer... Pô, imagina se... Não, tem certos procedimentos que é só em unidade hospitalar, gente. É até responsabilidade do médico, né? A gente tem uma área lá também que faz defesa de médico, né? Já que a gente atua bastante em serviço de saúde. Essa é uma responsabilidade médica muito grande, né? Então, fazer um silicone, né? Um procedimento de silicone em uma clínica que não tem estrutura de um hospital... Imagina se a minha amiga colocou numa clínica, se vira o silicone dela. não tem estrutura para atender. Não tem, pelo amor de Deus. E me fala, hospitais veterinários, você já fez? Fiz alguns. É bem complexo, você acredita? É mais complexo veterinário do que... saúde humana, sim. Mas é que eu encaro que a estrutura é muito similar. Sim, mas tem outras licenças. Tem um mapa. Conta pra gente, que eu não fiz. Veio uma proposta, eu falei, vou me atualizar, mas eu acabei não fechando. Jura? Sim. Não, eu deveria ter ligado aqui pra eu tenho um amigo que tem uma rede de franquia tanto que eu já chamei ele, o Gustavo, de fisioterapia. Gustavo, olha aqui, gigante. Gustavo. Ele é gigante. Essa dupla para te ajudar. Ele é gente boníssima. A questão de aprovação de projetos é próximo. É que eu tenho outras licenças agregadas, né? Por exemplo, para transporte de medicamentos, eu tenho que ter a AF. Para drogaria, eu tenho que ter a AF. Além da licença sanitária local, eu tenho que ter autorização de funcionamento especial, que é emitida pela Anvisa. Então, eu tenho tanto uma licença sanitária do município local, onde, por exemplo, a drogaria está instalada, quanto a autorização do órgão federal da Anvisa. Veterinária, a gente tem uma autorização também do Ministério da Agricultura por causa dos medicamentos e dos produtos veterinários. Então, você abre a lista de burocracias, de licenças que incidem para aquela atividade. Então, veterinária tem mais licenças ainda. Na parte de arquitetura, para mim, não tem na parte de arquitetura, para você não vai mudar muito mesmo, não. Tem um gatinho que é paraplégico, né? O Salem. E eu precisei internar ele. A estrutura era igualzinha de adulto. De hospital, né? Aí nisso, gente, o valor, né? A imagem de um adulto, não é? Caro. Aí nisso eu procurei a estrutura pública.
muito legal aqui em São Paulo, viu? Muito Tem um hospital boa. veterinário aqui em São Paulo, né? Tem 4 hospitais. Aqui perto tem o Tatuapé. Eles são muito legais. Eu fui pro da Zona Sul, que acho que é Santa Catarina, Jurubatuba. Muito bom. E como se fosse Ai, gente, aquela estrutura que a gente fez na época da Covid temporária. Aham, sei. Com tela no teto, tudo protegido, as maquinhas, tudo organizado. Eu falei, gente, Que legal. muito, né? Eu fico feliz, porque todo mundo tem um pet hoje, né? Sim, é um serzinho. E isso. E todo mundo quer essa atenção humanizada. É. Ai, nossa, mas é um bicho. Pra você é um bicho. Para os pais é um serzinho, né? Um que serzinho. transforma a vida deles. Então, tem que ser atendido tal qual. O meu bichinho, ele tem uma síndrome da cauda equínea. O que é isso? Ele vai perdendo a coordenação motora, todo o processo. E hoje ele só mexe as patinhas da frente e a cabeça. Ele depende de um adulto 100%. E foi nessa crise que eu tive que internar. E, nossa, fui muito bem cuidada no SUS? No SUS Pet. No SUS Pet, Olha adorei. que maravilha. Adorei. E aí, tipo, falei, pô, quero fazer um hospital veterinário. Ô, Gustavo, liga pra mim. Que bacana, legal. A gente tá chegando ao final. Eu ficaria aqui a tarde inteira. Nossa, juro pra você. Olha, amei. Ficaria amei. a tarde inteira pra gente falar aqui de tudo e mais um pouco. Eu gosto dessa área regulatória. Sabrina, tem gente que fala, nossa, como você consegue? Não sei, eu gosto. Ai, não é, a gente é meio doido, né? Tem doido pra tudo. Ai, eu sinceramente, se aparecer um cliente com complexidade, eu dou um sorriso. Você sabe por que eu entrei na área da saúde, né? Não. Na entrevista, o diretor de operações, na época, ele duvidou. Duvido que você faça essa estrutura. Eu nunca tinha feito, fiz o prédio. Isso me instigou a estudar. Falar, Mas você sempre foi muito desenrolada, muito comunicativa, muito preocupada em entregar. A gente percebia isso. E eu acho que isso é diferencial no empreendedorismo, sabe, Sabrina? A gente faz tanto pelo CNPJ dos outros, né? Hoje eu faço pelo meu e pelos dos outros meus clientes. Sim. Eu faço o que eles puderem, o que eles precisarem, eu tô sempre à disposição. Mas você sempre foi essa pessoa de se doar mesmo, né? A gente via assim que quando você pegava um projeto e sentava do meu lado e falava, Samantha, você precisa me ajudar. Olha isso daqui, o diretor quer isso, eu vi aqui, eu lembro que você falava, eu sei que a norma não dá, mas se a gente fizer dessa forma, isso assim, e se ajustar dessa forma, dessa outra. Então, é essa doação de querer fazer o melhor. E hoje você empreendendo, você sabe que é muito disso, né? Sempre, todos os dias. Você tá sempre se doando a fazer o seu melhor, porque é o que você vende. E assim, eu brinco com os meus clientes, né? Eu falo, cada um que fecha comigo é meu chefe. É uma verdade, né? E eu tô lutando pelo meu CNPJ, né? Exatamente. Sá, fala pra eles uma mensagem, uma dica de coração. Você pode tudo. Você pode ser quem você quiser, você pode crescer o quanto você quiser, você pode almejar grandes voos se você quiser. Só depende de você. As pessoas podem dizer que você não vai chegar lá ou que você não é capaz. Essas palavras, você tampe os ouvidos. Muito trabalho, muito estudo, muita dedicação, mas confie em você que você vai chegar lá, que você vai conseguir, assim como a gente conseguiu. Amei, vamos brindar. Obrigada. Cheers. Cheers. Gente, um beijo. Obrigada, maravilhosos. Tchau, tchau.